Alô galera, alô torcedor do Grêmio, aquele abraço, boa segunda-feira. Na quarta-feira à noite, na Arena tem o jogo de ida pelas semifinais da Copa do Brasil, o duelo de tricolores do Grêmio contra o São Paulo. Lembrando que nessa temporada os dois times fizeram apenas um jogo, foi no Morumbi em São Paulo, ainda pelo primeiro turno do Campeonato Brasileiro. É mata-mata, lembrando, valendo vaga na fase finalíssima da Copa do Brasil, ou contra o Palmeiras, ou contra o América, que também jogam a primeira partida nesta quarta-feira lá em São Paulo. E é bom lembrar também o seguinte: até hoje foram 4 confrontos, 4 duelos na história da Copa do Brasil, do Grêmio contra o São Paulo. Ainda hoje vou falar sobre essa questão, esses duelos de Grêmio e São Paulo na Copa do Brasil, e também um histórico, um retrospecto dos dois times, os duelos que aconteceram aqui em Porto Alegre, ou no Olímpico ou então na Arena. Não esqueça de ativar as notificações aqui do Plantão do Paulinho, tocar o sininho para receber as novidades do meu canal, também fazer a sua inscrição no canal do Paulinho e dar o like, dar o joinha pro Paulinho. Roda a vinheta! Um duelo muito esperado, esse encontro de tricolores na fase semifinal da Copa do Brasil, agora dia 23, quarta-feira, antevéspera de Natal, jogo de ida na Arena, e na outra quarta-feira, 30 de dezembro, antevéspera de Ano Novo, no Morumbi, em São Paulo, o jogo da volta para sabermos qual tricolor vai à finalíssima da Copa do Brasil. O Grêmio tentando seu 6º campeonato, tentando o hexacampeonato, o Cruzeiro já tem 6 títulos, o Grêmio tem 5, busca empatar com o Cruzeiro. O São Paulo até hoje não foi campeão da Copa do Brasil. E aí uma questão interessante, né? Lembro muito bem que lá, quando aconteceu o sorteio, quando o Grêmio passou das oitavas de final para as quartas de final da Copa do Brasil, eliminou o Juventude para pegar o Cuiabá, aí teve o sorteio, caiu o Cuiabá na chave do Grêmio, e aí teve o duelo Flamengo e São Paulo nas quartas de final. Lembro muito bem que naquele momento, quando houve o sorteio, já tinha o chaveamento para as semifinais, muitos falaram o seguinte: pô, agora o que é melhor para o Grêmio, pegar o São Paulo, né, passando pelo Cuiabá, pegar o São Paulo ou pegar o Flamengo? Lembro que muitos disseram assim, até eu inclusive, faço a minha culpa, até disse assim: bah, acho que é melhor pegar o São Paulo, porque a tendência é que o Flamengo vá evoluir até o final do ano, até 23 de dezembro, quando acontece, ou quando vai acontecer naquela época, né, quando vai acontecer o jogo de ida pelas semifinais da Copa do Brasil. O que aconteceu nesse meio tempo aí? Nas quartas de final, o São Paulo acabou vencendo o Flamengo no Rio, no Maracanã, por 2-1, venceu em casa no Morumbi por 3-0, passou de fase, e mesmo depois do São Paulo eliminar o Flamengo, muito se disse: ainda bem que passou o São Paulo, porque a tendência é que o São Paulo não mantenha esse seu ritmo atual, essa sua performance atual, e o Flamengo certamente vai crescer até dezembro. Não, o Flamengo até ganhou do Bahia ontem, esse domingo, lá no Maracanã, de virada, vencia por 2-0, depois tomou virada por 3-2 e conseguiu virar de novo, vencendo por 4-3, até venceu, é segundo colocado brasileiro, está nesse momento com 5 pontos a menos que o São Paulo, 53 pontos tem o São Paulo, 48 tem o Flamengo, ok, só que o grande momento, o time que vive o grande momento, na atualidade, é o tricolor paulista. Portanto, como se diz lá em Vacaria, carne de pescoço para o Grêmio nessa fase semifinal da Copa do Brasil. Deixa eu trocar a tela aqui para mostrar para vocês os duelos que aconteceram na história da Copa do Brasil entre os dois tricolores, entre o Grêmio e também o São Paulo. Trocando a tela. São 8 jogos até hoje do Grêmio contra o São Paulo na história da Copa do Brasil. 3 vitórias do Grêmio, 3 empates e 2 vitórias do tricolor paulista. Os dois estão empatados nos confrontos. O Grêmio passou 2 vezes, passou de fase 2 vezes contra o São Paulo, e o São Paulo também, em outras 2 vezes, eliminou o Grêmio. Então, o duelo agora de 2020 pela Copa do Brasil é o tira-teima. Tira-teima. Quem passar vai estar à frente do outro tricolor. Para ter uma ideia, em 1990, primeiro duelo entre os dois times da história da Copa do Brasil, oitavas de final, quem passou foi a equipe do São Paulo pelo saldo qualificado. 1-1 no Olímpico, 0-0 no Morumbi. São Paulo passou em 90 lá pelo saldo qualificado. Depois, em 95, nas quartas de final, o Grêmio acabou eliminando o São Paulo. 98, novo confronto na história da Copa do Brasil. Oitavas de final, passou o São Paulo. E finalmente, em 2001, o último duelo dos dois times em Copa do Brasil, quartas de final, o Grêmio acabou batendo, eliminando a equipe do São Paulo. Daqui a pouco a gente vai falar sobre o jogo que aconteceu no Olímpico. O Grêmio venceu no Olímpico e venceu no Morumbi, em São Paulo, lá em 2001. Aí, jogo das quartas de final,
Em 2001, enfrentou o Coritiba, ele pegou o Coritiba nas semifinais, passou pelo Coxa e foi a finalíssima contra o Corinthians, campeão da Copa do Brasil com o Tite no comando lá em 2001. Portanto, em 90 e também 98 o São Paulo eliminou o Grêmio, 95 e 2001 o Grêmio foi quem eliminou o São Paulo. Portanto, até o momento em 4 duelos, 4 confrontos da história da Copa do Brasil, 2 passagens do Grêmio, 2 passagens do São Paulo. Deixa eu trocar mais uma vez a tela para vermos o histórico dos confrontos aí por qualquer competição, no Olímpico e também na Arena, aqui em Porto Alegre, do Grêmio contra o São Paulo. Trocando a tela. A história registra 42 confrontos do Grêmio contra o São Paulo, ou no Olímpico, ou então na Arena, portanto em Porto Alegre, na história dos duelos aí, jogos oficiais do Grêmio contra o São Paulo em Porto Alegre. Dos 42 jogos disputados na capital gaúcha, o Grêmio venceu 23, aconteceram 11 empates e o São Paulo tem 8 vitórias aqui na capital gaúcha. O Grêmio marcou 56 gols, sofreu 39 e tem 63,5% de aproveitamento jogando em casa o Grêmio contra o São Paulo, ou no Olímpico ou então na Arena. Na história da Copa do Brasil, o último duelo em Porto Alegre do Grêmio contra o São Paulo aconteceu lá em 2001, quando o Grêmio foi campeão da Copa do Brasil com o Tite no comando. 16 de maio daquele ano, no Olímpico, Grêmio 2-1 para cima da equipe do São Paulo. O Grêmio largou na frente, fez 1-0 com o Varley, atacante Varley, a 9 minutos de partida. O atacante França do São Paulo, aos 14, empatou o jogo. E o Marinho, não é esse Marinho atacante, hein? Que está no Santos agora, passou pelo Fluminense, pelo Inter, está no Santos. Não é esse Marinho, é o zagueiro Marinho, pessoal. Pessoal mais novo aí. Zagueiro Marinho fez o gol do Grêmio, na vitória do Grêmio por 2-1 no Olímpico, lá em 2001, em 16 de maio. Marinho marcou aos 38 da segunda etapa, portanto 2-1 para o Grêmio. O último duelo em Porto Alegre pela Copa do Brasil do Grêmio contra o São Paulo. Vamos lá, time do Grêmio. Timaço do Grêmio, hein? Campeão da Copa do Brasil lá em 2001. Darley no gol. Aí o Tite fazia um sistema de 3-5-2, sempre jogava com 3 zagueiros. Mauro Galvão, Marinho e Anderson Polga. Anderson Polga depois campeão do mundo 2002 com o Filipão na Coreia e no Japão. Então, Galvão, Marinho e Polga, os 3 zagueiros. Aí aquela linha de 5 jogadores. O time que começou a partida, na verdade. Tinha o Itaqui, jogando meio como um ala pela direita. Depois saiu o Itaqui, entrou o Fábio Baiano. Eduardo Costa, Tinga, Paulo César Tinga, Zinho e Rubens Cardoso como ala pela esquerda. Na frente, o Luiz Mário, depois entrou o Roger Machado. Quando o Tite viu que estava vencendo por 2-1, tirou o Luiz Mário e colocou o Roger Machado para fechar realmente a defesa, o sistema defensivo, para segurar o 2-1 em casa no Olímpico contra o São Paulo, porque tinha ainda o jogo de volta lá no Morumbi. E o Varley na frente. Varley que marcou o primeiro gol. Aí saiu o Varley, entrou o Cláudio Pitbull. Lembra do Cláudio Pitbull? Pois é. Pitbull entrou no lugar do Varley, o Tite era o técnico do Grêmio lá em 2001, campeão da Copa do Brasil naquele ano. O São Paulo tinha, entre outros, o Rogério Ceni no gol, tinha Júlio Batista, jogadoraço, meio campo, Carlos Miguel, que tinha jogado no Grêmio, foi jogando no São Paulo também, e o garoto Kaká. Então, o garoto Kaká, com apenas 19 anos, entrou nesse jogo aqui no Olímpico, quando o Grêmio bateu o São Paulo por 2-1, Kaká com 19 anos jogou contra o Grêmio. Então, esse é o histórico de Grêmio e São Paulo em Porto Alegre, ou no Olímpico, ou então na Arena, e aqui o último jogo da história em Porto Alegre, do Grêmio contra o São Paulo pela Copa do Brasil. Tá bom, pessoal? Quarta-feira à noite, portanto, 9h30, bola rolando na Arena, jogo de ida pelas semifinais da Copa do Brasil, os tricolores, o gaúcho e o paulista. Não esqueça de dar um like, dar um joinha aqui pro Paulinho, faça a sua inscrição no plantão do Paulinho. Não esqueça, mas não esqueça mesmo de ativar as notificações, de tocar o sininho para você receber as novidades do plantão do Paulinho. Tá bom, pessoal? Fui, um abraço.